Abre a sua Bíblia, você que está cultuando a Deus em casa. Tem agora uma igreja dentro da sua casa. Então abre a sua Bíblia comigo em Tiago. Não acompanhe só de ouvir e de me ver na tela da televisão, não. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, abre o seu aplicativo aí, se você está assistindo na televisão e tem o hábito de ler a Bíblia no iPhone, no celular. Abre aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2, de 2 a 4, e depois o versículo 12. Tiago, capítulo 1 do livro do apóstolo Tiago. Pronto? Você abriu a sua Bíblia aí? Então vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada a fé, não é? Vou ler novamente, versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada a sua fé, a vossa fé, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12, bem-aventurado é todo aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado todo aquele que suporta com perseverança a provação. E interessante que a palavra provação, ela tem alguns conceitos, não é? Embutidos nesta palavra, provação. Um dos conceitos embutidos é a questão da prova escolar, né? Provação é um derivado da palavra prova. A palavra primitiva é prova. E a gente sempre pensa naquela questão de prova para avaliar aquilo que você aprendeu. Uma prova escolar, depois de um momento de que o professor ele vem com aquele conteúdo pedagógico, com o conteúdo, com a matéria, né, de ciências, a matéria, português, inglês, matemática, história. Depois que o professor ministra o conteúdo, ele tem que avaliar o que você aproveitou do conteúdo. O que você tem guardado do conteúdo ministrado. Por isso, passado determinado tempo, o professor aplica uma prova, uma avaliação. Tem gente que até hoje sente, não é, o cabelo arrepiar quando pensa naquelas avaliações da escola. E aí vai uma palavrinha aos pais que me assistem, não é? A avaliação, ela só está avaliando o que o seu filho pegou do conteúdo ministrado. Não avalia em nada a capacidade que o seu filho tem de viver. Não avalia em nada a capacidade ou as possibilidades que o seu filho tem. Por que eu estou falando isso? Isso é só um parêntesezinho, porque muitas crianças estão recebendo as aulas online, não é? Desculpem, eu preciso fazer esse parênteses.
A maioria das crianças no Brasil estão recebendo aula online de professores que estão se virando de ponta cabeça para dar essas aulas online, totalmente despreparados para isso. O professor não recebeu essa matéria lá no curso de pedagogia. Dificilmente ele recebeu aí essa instrução no curso de pedagogia para dar aula online. E muito menos as escolas estão preparadas para isso. Então as aulas estão sendo ministradas da melhor maneira que um professor pode fazer, mas ainda não é uma aula chamativa, uma aula que ministra realmente o conteúdo. Portanto, papai e mamãe, tenha paciência em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o seu filho pegar desse momento já é muito lucro, viu? Já é muito lucro. Portanto, vamos voltar para nossa palavra aqui. A palavra provação, e o apóstolo Tiago diz: tendes por motivo de muita alegria o passardes por provação. Provação, quando a gente pensa em ciências, não é? E glória a Deus pelos cientistas brasileiros que estão trabalhando aí a todo vapor. Levanta sua mão e abençoa os cientistas. São abençoados os cientistas e as cientistas em nome de Jesus, para encontrarem uma saída rápido para esta situação de pandemia. Dentro da expressão provação, quando a gente pensa em ciências, quando a gente pensa nos cientistas, a palavra provação, ela tem guardado dentro de si a ideia, o conceito de experimento, tentativa, acerto e erro. Você está vendo? A gente pensa em provação quando o apóstolo Tiago fala aqui: irmãos, tende por muita alegria o passardes por várias provações. A gente só pensa na dor. A gente só pensa na angústia, naquele medo, não é? De quando a gente era criança e tinha que passar por uma avaliação, uma prova na escola. Ou você pode pensar imediatamente na questão tentação de Satanás. Mas a questão provação, segundo o que a palavra de Deus está dizendo, é uma avaliação do conteúdo que você tem recebido até aqui. Avaliação daquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Isso é provação. Da perspectiva de Deus, provação é isso. Avaliação daquilo que você tem aprendido até aqui. Provação é experimento da sua fé. A sua fé está sendo experimentada. A provação é a questão de acerto e erro. Você mesmo está observando em você aquilo que você acerta e aquilo que você erra. Naquilo em que você... Opa, valeu, fiz ponto, ganhei aqui, ó. E naquilo que você diz assim: não, eu não acertei, não foi tão bom, não foi tão legal, eu tenho que refazer isso aqui. Isso é que é provação. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, o experimento, a tentativa com a tua fé,
aquele experimento que você está passando aí com a sua fé nessa pandemia, neste momento de isolamento social, neste momento em que financeiramente estamos ameaçados. Estamos sim financeiramente ameaçados. Sabendo que neste momento, esse experimento da sua fé, esta tentativa, acerto e erro, possibilidade de acerto e de erro da sua fé, uma vez a sua fé confirmada, deu certo, valeu. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou perguntar como se a igreja aqui estivesse cheia, e eu gosto de fazer essas perguntas. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: você tem aprendido alguma coisa na palavra de Deus? Você tem aprendido alguma coisa que possa te ajudar nesse momento em que o mundo inteiro está passando por provação? Provação, teste de fé. Você tem acertado na fé? Mais do que isso, eu costumo ter cadernos de anotação, né? Eu sou dessa época, talvez você seja da época mais digital, então você não tem um caderno de anotação, você tem um iPad, aí um tablet, e você faz as suas anotações. Mas nas suas anotações de oração respondidas, caderno de oração respondida, aquelas orações, eu anoto orações, eu gosto de anotar, eu gosto de ter. Quando eu tenho uma resposta de oração, eu escrevo lá, respondido. Você já olhou esse caderno de oração? Você já viu o quanto a sua fé foi confirmada? O quanto você já foi aprovada pela sua fé? É tão importante isso. Quem lembra aí de uma resposta de oração? Você tem? Eu tenho respostas de oração tremendas. E olha, desde quando eu era pequenininha, criança, um dos grandes ensinamentos, viu, papai e mamãe? Um dos grandes ensinamentos que os meus pais me passaram foi a questão da oração. E eu era acostumada a orar, sou acostumada a orar desde pequena, desde muito pequena. E eu tenho respostas de oração, desde quando eu era pequena. De maneira que hoje, quando eu me sinto ameaçada por esta pandemia, quando eu vejo pessoas que eu amo ameaçadas, tanto financeiramente quanto na saúde, eu me lembro, o mesmo Deus que já respondeu as minhas orações, desde quando eu era pequena, é o Deus que me responde hoje. É o Deus que me responde hoje. Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada a vossa fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Querido irmão, querida irmã,
Não acontece nada na nossa vida fora do controle de Deus. Não acontece. Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia. Nós fomos, né? Quando a gente imaginar, eu tenho 60 anos, estou completando 60 anos neste ano. Quando nós poderíamos imaginar, meu Deus, que eu na minha geração ainda veria as nações, as fronteiras das nações fechadas e as pessoas tendo que ficar dentro de casa. Alimento produzido sendo jogado fora, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, porque os hotéis, os grandes hotéis, os restaurantes estão fechados. Quando que nós pensamos em ver uma coisa dessa? Então fomos pegos de surpresa. Porém o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus não é pego de surpresa nunca. Para Deus não há passado, presente ou futuro, porque Ele não está nessa convenção, Ele não está preso nessa convenção de dias. Ele sabe. E Ele proveu a saída e a vitória para você. Ele proveu a saída e a vitória para você. Versículo 12 diz: bem-aventurado é todo aquele que suporta com perseverança a provação. Sabe o que é perseverança? É não desistir. Não desista. Não desista. Bispa, eu comecei o ano profetizando que é ano da restituição. E restituição a gente só precisa quando a gente perde, não é? Então foi um ano que veio para provar o Deus da restituição. É Deus de restituição. E tudo o que você sente que está perdendo, quer seja na escola das crianças, quer seja no aprendizado das crianças, quer seja financeiramente, quer seja na família, aquelas pessoas mais idosas que se sentem tolhidas no seu ir e vir. É muito ruim a pessoa se sentir presa, se sentir tolhida no ir e vir. Deus vai restituir tudo. É ano da restituição. Eu declaro sobre a sua vida. Você pode levantar a mão e dizer amém? É ano da restituição, e haverá restituição na sua casa, haverá restituição na sua vida, haverá restituição para as crianças, haverá restituição. Aleluia. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu fico pensando, já que essa ideia de provação é a ideia de experimento, de tentativa e erro, de avaliação do que nós já aprendemos na palavra, do que a fé trouxe para mim de vitórias, não é? Se provação tem esta ideia, eu quero te perguntar: o que seria da sua vida sem as suas provações? Aonde você estaria? O que seria da minha vida sem aquilo que eu aprendi até hoje? E eu costumo dizer uma coisa, nós vemos de uma maneira, porque realmente nossos olhos, nós vemos de uma maneira, nossos olhos,
percepção, tudo passa pela nossa vida, né? A minha vida. Então, mas Deus não vê como eu vejo. Deus não vê. Deus Deus é ilimitado. Eu sou limitada. Eu sou limitada pela minha vivência. Eu sou limitada pela minha mente, não é? Eu sou limitada por tudo que eu aprendo ou deixo de aprender. Eu sou limitada. Mas Deus não é limitado. Deus vê o micro, o menorzinho, e Deus vê o macro. Deus é Deus do ínfimo, que é a menor de todas as partículas. E Deus é Deus do universo, do infinito, do máximo. E eu glorifico tanto a Deus, eu exalto tanto a Deus por isso. Então, de maneira que quando nós vemos as provações, quando nós passamos pelas provações, talvez você esteja passando aí por uma tribulação, né? Alguém está com febre e realmente está com febre, tudo, deve ligar para o médico, deve procurar saber orientação. Se tiver com dificuldade de respiração, deve procurar o posto de saúde, o hospital, deve procurar saber o que fazer para receber a medicação, a orientação o mais rápido possível, né? Mas talvez você esteja vendo tudo isso com muita tristeza, muita angústia, muito medo, né? Porque isso faz parte da nossa limitação. Mas é importante você pensar que Deus não está vendo como a gente vê. Deus vê o macro, o máximo, Deus não perdeu o controle e tal, é diferente. Então, nós vemos uma provação com tristeza, nós vemos uma provação com ansiedade, nós vemos uma provação com dificuldade, nós vemos uma provação com medo. Muitas vezes passamos por uma provação com medo. Nós vemos uma provação como se Deus estivesse nos reprovando. Então é comum, quando alguém está passando por uma dificuldade, a pessoa virar e falar assim: eu não sei por que é que eu tenho que passar por isso. É muito comum isso. Mas eu não sei por que eu tenho que passar por isso. Eu não sei no que eu errei. Por que é que eu tenho que passar por isso? Quem acompanha o apóstolo César nas lives, ele fez um estudo sobre a vida de Elias. E muito bom o estudo, né? Mas a viúva de Serepta, ela passa por uma tremenda provação, porque o filho dela adoece e morre, e é uma das coisas que ela falou para o profeta Elias, foi isso. Ela virou para o profeta Elias e falou assim: ué, no que eu pequei? Você veio aqui para levantar o meu pecado, porque o meu filho morreu. Você veio aqui levantar as minhas culpas, porque meu filho morreu. Então ela achava que porque Deus não tinha perdoado ela das culpas, dos pecados, alguma coisa por aí, a consequência era a morte do filho dela. Por que eu tenho que passar por isso? O que eu fiz de errado? Deus está me punindo, Deus me reprovou. Tem pessoas que até chegam a dizer: Deus não gosta de mim. Eu sinto que Deus não gosta de mim. Querido irmão, querida irmã, eu quero que você entenda nesta manhã, esta é uma ideia totalmente errônea.
uma mentira do diabo na sua mente, uma mentira do diabo, mais um dardo inflamado do diabo na nossa mente. Essa é uma ideia errônea. Deus não te reprovou, Deus não te rejeitou. Por que que eu tenho que passar por isso? Eu não posso te responder essa questão, porque eu não sei nem por que que eu tenho que passar pelas provações que eu tenho que passar. Uma coisa eu sei, a minha fé está em teste. Eu estou acertando ou errando com a minha fé. Minha fé está em experimento. E eu decidi, eu vou continuar na fé. Eu vou continuar na fé. Pedro, ao ser questionado pelo Senhor, quando muitos foram embora e desistiram de seguir a Jesus, Jesus virou para Pedro e falou: vocês também não querem ir embora? E Pedro virou para ele e falou assim: para quem eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esta é a minha decisão também. Para quem eu vou? Eu não quero ir para outro lugar. Eu não quero ter outro caminho. Essa é a minha decisão. Eu vou continuar na fé. A minha fé está em experimento. E tudo que está em experimento cresce e é abençoado. É isso que Deus está falando para você. E é isso que o apóstolo Tiago falou para você. Você tem por motivo de grande alegria passardes estas provações. A sua fé está sendo experimentada e ela pode crescer e ela tem resultado. Tudo advém da fé. Não assuma uma revolta contra Deus. Não assuma, não é por aí. Você não vai chegar em lugar nenhum se revoltando. Sabe, aquela fala um Deus que permite guerras. Não, Deus não permite guerras. Deus não permite guerras. Deus não se alegra com guerra. Deus se entristece, Deus chora com guerra. A guerra é fruto da cabeça dura do ser humano, do pecado, do ódio, da raiva, da discriminação no coração humano, da obstinação, da maldade que o homem concebe dentro de si. É isso. Talvez essa pandemia toda seja fruto disso. Más ações, maldade, coração voltado para o mal. Você é livre para semear, mas a humanidade não está livre de colher os resultados das suas sementes. E é isso que nós estamos colhendo. Super vírus, super bactéria, super doença. Resultado daquilo que o ser humano tem plantado por todos estes anos na humanidade. Não assuma uma revolta contra Deus. Ninguém que andou por este caminho de revolta contra Deus chegou a um lugar confortável. Ninguém. Não é por aí. Agora você pode sim chorar, e eu te convido até a chorar. Sabe? Às vezes chorar faz bem. Você pode sim fechar a porta do seu quarto e virar para Deus, fechar os seus olhos e falar assim: não entendo isso tudo, eu não entendo, não consigo entender, me ajuda, tem misericórdia de mim. Sim, o Senhor está atento a ouvir este tipo de clamor. Mas você já notou que
na palavra de Deus, aliás, se você quiser saber de histórias de problema e superação, dificuldade e superação, crise e superação, batalha, provação e superação, vale, montanha, deserto, seja lá o nome que você queira dar. Se você quiser saber, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus nesses dias. Escute da palavra de Deus nesses dias. Tem uma pessoa que me chama muito a atenção, muito. Quase ninguém prega sobre ele, mas ele me chama muita atenção. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. 2 Samuel 23, 20. Capítulo 23, versículo 20. Davi, o grande rei Davi, foi coroado rei. Davi, ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo também. Do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Davi foi coroado rei. E logicamente todo reino tem que se organizar como reino, não é? E todo reino tem o seu exército. Toda nação tem os seus guerreiros. Toda nação tem os seus heróis. Toda nação tem o seu exército. No reino de Deus não é diferente não, viu? No reino de Deus, a igreja também é hospital, mas a igreja também é exército. Sim, a igreja tem o aspecto hospital, porque ela recebe a todos que foram castigados pelo diabo, a todas as pessoas adoecidas. É por isso que é até injusto que numa pandemia como essa se fechem igrejas. O que deveria era ser orientado, mas fechado não. Porque a igreja é que recebe os desesperados, os aflitos. A igreja é essa espécie de hospital para a alma, para o espírito. Mas a igreja também tem o aspecto de exército. Porque depois de curado, você entra nas fileiras do exército do Senhor. E você é convocado a batalhar as batalhas do Senhor. Então, Davi foi coroado rei. E ele logicamente organizou o reino. Organizou o seu exército. A Bíblia fala de, a princípio, 600 homens. Depois foram milhares de milhares. O exército de Davi. E Davi foi escolher a sua guarda pessoal. Além do exército de heróis e tudo, né? Davi tinha uma guarda pessoal. Ele tinha os heróis que o acompanhavam na guerra pessoalmente, perto dele. Jesus teve os 12 apóstolos que o acompanharam pessoalmente, perto dele, que foram os maiores responsáveis pela disseminação, não é? Daquilo que ele pregou. E Davi tinha a sua guarda pessoal. Então vamos imaginar aí que Davi estava olhando os currículos, né? Para escolher a sua guarda pessoal. Aí foram apresentados vários currículos, foram apresentados dos vários heróis, né? Esse Davi, rei Davi, esse herói fez isso e aquilo. Este herói fez isso e aquilo. Foram apresentados vários
heróis para Davi. Aí chegou o currículo desse rapaz aqui, ó. Versículo 20, ele era filho de sacerdote, viu? Já começa por aí. O currículo dele já era abençoado por aí. Filho de sacerdote. E lá em Apocalipse nós vemos a palavra de Deus que diz: e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Você também é rei e você também é sacerdote, escolhido por Deus, e está sendo preparado através das provações na nossa vida. Chegou lá o currículo para o rei Davi. Versículo 20. Também Benaia, filho do sacerdote Joiada, era homem valente de Cabzeel. Cabzeel era o lugar, a cidade dele. Era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Então, em guerras e batalhas, não é, já que Davi estava buscando aqueles que seriam da sua guarda pessoal, já chegou os feitos heróicos de Benaia na guerra. Feriu ele 2 valentes, 2 heróis de Moabe. Aí tem uma coisa muito intrigante aqui. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Guarda essa informação aí. Eu vou ler o versículo 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, talvez tão grande quanto Golias. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. E Davi gostou desse cara aqui. Mas assim, de olhar ele gostou. Você sabe por quê? Porque Davi lembrou que com o cajado ele feriu urso e leão. Matou um egípcio, homem de grande estatura, que trazia uma lança, e Benaia com um cajado arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Mas e a história da cova e do leão? Vamos dar assim margens à nossa imaginação? Benaia era soldado. Imaginação, viu, gente? Não está escrito isso aqui. Isso aqui é minha imaginação. Benaia era soldado, sujeito às ordens de um capitão, e obedecia a estas ordens. Por certo, o capitão mandou ele fazer uma viagem, ir a determinado lugar. E ele foi. Porque ele obedecia ordens. Era tempo de neve. Aqui no Brasil nós não temos, a não ser que você tenha viajado para lugares onde neva muito, viu? Porque aqui no Brasil, quando neva lá no sul, quando tem geada lá no sul, ou neve mesmo, você pode ter uma ideia do que é isso, mas ainda é muito pouco. Nós moramos, eu e o apóstolo, também em Boston. A gente vai para lá, pelo menos uma vez por ano, a gente passa um tempo lá em Boston e olhando as igrejas nos Estados Unidos. Lá em Boston neva, quando dá nevasca, que é não tem como andar na rua, não existe essa possibilidade. Esse negócio que você vê gente andando na neve nos filmes, é filme, gente, viu? Na realidade isso não acontece, não existe. Você pode, andando na neve, ter uma hipotermia, morrer.
Então, lá as pessoas andam sim, na neve, é bonito, mas é rapidinho, faz um passeio rapidinho na neve, as crianças brincam e logo tem que se recolher, porque senão dá hipotermia. Nos Estados Unidos, quando tem nevasca, grandes nevascas, tem muito a história de gente que morre dentro do carro. Por quê? Porque o carro morre ali, ou acaba a gasolina no meio de uma nevasca, a pessoa está fora da cidade, viajando dentro do carro, o carro tem um aquecedor. Mas se o carro acabar a gasolina, acabar a bateria, o aquecimento interno do carro acaba. E a pessoa tem uma hipotermia dentro do carro e morre. Lá nos Estados Unidos tem muito essa história de pessoas que morrem assim. Então, esse rapaz estava fazendo uma viagem na neve. Devia estar lá paramentado. Nevou. Neve fica tudo branco. Não dá para você ver o que a estrada direito. Não dá para você ver. Não dá para você ver se tem um buraco, se não tem. É tudo branquinho, gente. A coisa mais linda do mundo. Mas tudo branco, branco, branco. É por isso que os carros, quando neva muito nos Estados Unidos, nem transitam, ou eles vêm logo limpando da rua a neve, porque fica tudo branco, a gente não vê. E tá lá a Benaia, né? Eu imagino que ele devia ter um casaco de urso, pele de urso, alguma coisa por aí, né? Alguma coisa. Tá lá o Benaia, viajando. De repente o Benaia escorrega o pé. E cai assim de uma montanha, talvez um lugar alto, ele cai, pão, e ele se vê dentro de um buraco. Ele se vê dentro de um buraco. Já era difícil, né? Eu imagino que ele já deve ter se machucado, machucou alguma coisa, por mais forte que ele seja. Caiu lá dentro do buraco, numa cova. Poxa, meu Deus, eu acho que a primeira coisa que Benaia pensou assim, meu pai, como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou sair dessa cova? Não tem quem me ajude aqui. Só que daqui a pouco o Benaia escutou, assim, ó. Meu pai, tinha mais alguma coisa dentro daquela cova. Tinha caído um leão lá dentro da cova. Ou você luta, ou você crê e vai em frente, ou você entrega os pontos e morre. Não tem duas opções. Não tem três opções, aliás. São só duas. Ou você luta, ou você entrega os pontos e morre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Até para morrer a gente tem que lutar. Quer saber? Então é melhor, se tem que morrer, vamos morrer lutando. Vamos morrer crendo. Vamos morrer fazendo alguma coisa. Foi essa a opção de Benaia. Já que está difícil aqui, estou num buraco, não tem jeito de sair. Você acha que o leão ia deixar o Benaia sair se Benaia decidisse fugir? Você acha que o leão não ia atacar? O leão estava tão apavorado quanto Benaia lá dentro. Ele ia atacar. Meu irmão, se esse cara aqui, eu creio que ele era um homem valente, filho de sacerdote. Na hora ele pegou a lança dele, ou pegou alguma coisa, e ele falou assim, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Pá! E Benaia saiu da cova, além do casaco de urso dele, ele pode ter saído arranhado, machucado, o pé torceu a hora que ele caiu, alguma coisa por aí, mas ele saiu com um casaco de leão ainda.
deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos todos sendo provados. A nossa fé está em teste. Nós estamos sendo avaliados nesta pandemia. Mas quando Davi foi escolher a guarda pessoal dele, ele olhou a história de Benaia e falou: esse rapaz tem que estar aqui pertinho de mim. Esse guerreiro tem valor. Na hora da angústia, ele soube pegar a lança e falar assim: eu vou enfrentar. Se o Senhor Jesus está agora a escolher a sua guarda pessoal, eu quero declarar sobre a tua vida, mulher, você que acha que não tem valor, você que acha que a sua fé é tão pequena que não tem valor, eu quero declarar sobre a tua vida que Deus está te ajudando nesse instante. E que a sua fé vai ser uma fé de guerreira. E você vai vencer essa. E o Senhor vai virar e falar assim: essa guerreira eu preciso bem pertinho de mim. Essa vem batalhar perto de mim. Viu, meu querido irmão, você que está aí angustiado, fechou o comércio, sabe? E você fala assim: eu não sei como é que eu vou pagar as contas. A sua fé está sendo testada. A sua fé está sendo avaliada. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser mais do que vencedor, porque o Senhor está com você. O Senhor está aí juntinho de você. E Jesus escolhendo a sua guarda pessoal. Jesus vai falar assim: esse guerreiro eu preciso pertinho de mim. Esse bem aqui vai batalhar mais perto de mim, porque esse é um cara raçudo. Esse vai batalhar perto de mim. Benaia não tinha terceira opção. Benaia tinha duas opções: ou ele lutava ou ele morria. E ele decidiu: nem que seja para morrer, mas eu vou lutar. Lute com a fé. Meus queridos irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. É o que diz a palavra do apóstolo Tiago. É difícil a gente se alegrar na provação, mas a sua fé vai trazer frutos. E você vai estar bem pertinho do Senhor.